Bom dia a todos. Vou apresentar-vos o plano de melhorias que traçamos para as empresas ligadas à investigação e desenvolvimento nacionais. Portanto, este plano de melhorias decorre da avaliação que fizemos em OPM3 e passando então ao primeiro slide, escolhemos uma medida que é transversal a todos os planos de melhorias. É a definição de políticas que descrevam a standardização, a medida, o controle e a melhoria contínua dos processos de gestão de projetos organizacional e que esses processos sejam regularmente revistos para se verificar se vão de encontro ao que são as necessidades e as expectativas da organização. Portanto, estas medidas de governo são medidas para quem define os processos da organização. E esta medida é a primeira que entendemos que, uma vez estabelecida, suporta todas as outras. Portanto, esta medida está presente em todos os planos de melhoria. Também escolhemos como medida de melhoria que estas organizações de investigação e desenvolvimento sejam dotadas de recursos competentes em gestão de projetos organizacional, que haja processos de gestão de competências para os gestores de projeto, que seja estabelecido um strong sponsorship, que sejam incluídos objetivos estratégicos nos objetivos do projeto, conhecer projetos que estão a decorrer em simultâneo na organização, portanto, conhecer projetos semelhantes, projetos que até nem tenham nada a ver uns com os outros, mas entendemos aqui importante que todos conheçam os projetos dos colegas que estão a gerir outros projetos. Portanto, também que adiram a técnicas de gestão de projetos e que partilhem, que capturem e partilhem as lições aprendidas dos projetos. Passando ao slide seguinte, aqui escolhemos também como melhoria encorajar aqui a correr alguns riscos sempre que parametrizados corretamente, facilitar o desenvolvimento dos gestores de projeto, providenciar formação em gestão de projetos, providenciar formação contínua e também customizar a metodologia de gestão de projetos, estabelecer uma framework comum de gestão de projetos, estabelecer políticas organizacionais de gestão de projetos. Passando ao slide seguinte, ainda com medidas do Governo, estabelecer um suporte executivo, estabelecer um caminho de carreira para os gestores de projeto, estabelecer uma estrutura de gestão de projetos organizacional, providenciar um escritório de projetos, portanto um support office, um PMO, gerir o ambiente, ou seja, gerir a observação do ambiente, observar então outros projetos em organizações semelhantes, sendo nacionais ou internacionais, demonstrar competências nos processos de iniciação de projetos, também aqui utilizar um sistema de informação de gestão de projetos, utilizar o capital intelectual e atingir objetivos estratégicos através da gestão de projetos. Passando às medidas para os processos de iniciação, escolhemos medir o processo para desenvolver o charter do projeto, controlar esse processo e melhorá-lo continuamente, porque obtivemos na standardização uma cotação relativamente positiva e, portanto, entendemos que neste momento é importante medir, controlar e melhorar continuamente o processo para desenvolver o charter do projeto. Também escolhemos aqui a standardização do processo de identificação de stakeholders do projeto, que entendemos que é um processo importante nestas medidas para os processos de iniciação e que não obteve uma boa cotação na avaliação. E, portanto, temos que começar e começando é pela standardização. Passando aos processos de planeamento de projeto, entendemos aqui fechar o ciclo, portanto, standardizar, medir, controlar e melhorar continuamente o plano global da gestão do projeto, standardizar a compilação de requisitos, a criação da WIS, a estimativa dos recursos para as atividades, standardizar o processo de estimativa de duração das atividades, standardizar o processo de estimativas de custos.
Ainda como medidas de planeamento, escolhemos standardizar o processo de determinação orçamental, standardizar o processo de planeamento da qualidade, standardizar o processo para planear e desenvolver os recursos humanos do projeto, standardizar o processo de planeamento das comunicações do projeto e também standardizar aqui as questões de risco, nomeadamente o plano de gestão de risco, a identificação dos riscos, o plano de resposta aos riscos, standardizar o planeamento das compras e contratações. Passando aos processos de execução, monitorização e controlo, escolhemos então fechar o ciclo no processo que faz a passagem do planeamento à execução do projeto, portanto, standardizar, medir, controlar e melhorar continuamente este processo que fecha o planeamento e autoriza a execução, standardizar o processo de Quality Assurance, standardizar o processo para desenvolver a equipa do projeto, standardizar o processo de gestão das expectativas dos stakeholders, medir o processo de monitorização e controle do trabalho do projeto, portanto o reporte de horas dos projetos, standardizar também aqui o processo que documenta as mudanças estratégicas do projeto, salvaguarda também aqui no processo de medição, de monitorização e controle do trabalho do projeto, prende-se também com a verificação se o que está planeado está a ser executado e vice-versa, portanto, verificar se existe alinhamento entre o planeamento e a execução do projeto, muito importante também aqui. E passando ao slide seguinte, ainda com medidas para a execução, monitorização e controlo. Portanto, escolhemos para melhorar o processo de medição das mudanças estratégicas, o controlo e a melhoria desse processo, standardizar o processo de verificação do âmbito e controlo do âmbito, standardizar o processo de controlo de custos, standardizar o processo de quality control e de testes, standardizar o processo de report de performance e standardizar a monitorização e controlo de riscos. Passando às medidas de fecho, escolhemos standardizar, medir, controlar e melhorar continuamente o processo de fecho de projeto ou de fecho de fase de projeto. E assim termina esta apresentação. Muito obrigada a todos e um bom dia.